Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thiago, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor aqui no estado de São Paulo. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto sensacional que é o DMR, Declaração de Movimentação de Resíduo. E para compor aí a nossa conversa, esse vídeo, eu convidei novamente ela, a magnífica Gabriela Mendes, da GM Soluções Ambientais. Eu já vou compartilhar a tela aqui com ela para a gente poder fazer esse bate-papo sensacional. Oi, pessoal. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Boa tarde, Gabriela. Tudo certo? E com você? Tudo bem, graças a Deus. Para quem ainda não me conhece, que não assistiu o vídeo anterior sobre PGRS, muito prazer. Meu nome é Gabriela Mendes, sou sócia proprietária da GM Soluções Ambientais, que é uma empresa também de consultoria ambiental localizada na cidade de São Roque, mas que atende todo o estado. E hoje a gente vai tratar de uma temática muito importante, o DMR, porque o prazo de entrega dessa documentação se encerrou no dia 31 de janeiro. Então, se você está aqui nesse vídeo, é justamente porque você não enviou a tempo ou gostaria de saber mais sobre esse assunto, e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Show de bola! É isso aí, pessoal. Eu convidei a Gabriela porque é uma especialista sensacional nesse assunto. A GM é uma empresa incrível a respeito desse assunto, não só desse, como tem outros assuntos. Depois vocês podem estar consultando. Eu vou deixar o contato da Gabriela e o link da empresa dela aqui na descrição do vídeo, assim como o arroba dela, para vocês estarem seguindo, tirando dúvidas. Se quiser mandar uma mensagem, vai estar aqui para você poder consultar. Mas hoje nós vamos falar então sobre o DMR. Se você está vendo este vídeo posterior a essa data de janeiro, tem os períodos corretos, né? Cada estado vai ter a sua peculiaridade, mas aqui no estado de São Paulo vai ter aí as datas específicas, depois a gente vai falar aqui com a Gabriela, tá? Então é importante você estar acompanhando este vídeo. Se você está desesperado porque não entregou, ou se você está querendo aprender sobre o assunto, ou se você quer atender um cliente que está neste vídeo procurando essa informação, fique aqui com a gente que o bate-papo vai ser bem legal. Gabriela, vamos lá. DMR. A gente sabe que tem aqui no estado de São Paulo, tem um prazo, ele é um pouco diferente em outros estados, mas vamos focar aqui no estado de São Paulo, depois a gente abre margem para a gente conversar sobre outros estados, beleza? Perfeito. Sobre essa data, a gente sabe que a primeira entrega dele é feita em janeiro, né? Como é que é depois, posterior à data de janeiro? Vamos supor que eu consegui entregar o meu agora em janeiro e depois eu não me preocupo mais. Como é que tem que ser essa questão? Funciona da seguinte maneira. Eu estou aqui com o sistema tanto do Sigor, que é por onde a gente entrega os DMRs e MTRs no estado de São Paulo, mas eu também estou com o MTR de Minas para mostrar um pouco essa diferença para vocês da interface inicial. Mas só para contextualizar, agora em janeiro, dia 31 especificamente, se encerrou o prazo para a entrega do DMR referente ao quarto trimestre do ano passado. Então, toda a movimentação de resíduos do gerador até o destinador final, ela tem que ser identificada através do MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, daquela mesma forma típica de sempre. Chegou a empresa que vai coletar, algum responsável de meio ambiente gera a documentação do MTR, esse motorista do caminhão leva ela junto até a destinação final e o destinador final confirma no sistema que recebeu o resíduo. Quando isso acontece de forma linear e da forma que realmente deve ser feita, chegando esse período de entrega do DMR, a Declaração de Movimentação de Resíduos, o sistema já tem tudo preenchido. Então, você já tem lá toda essa movimentação que houve durante o período e basta enviar para o governo para confirmar tudo o que aconteceu e o órgão ambiental ter esse controle da movimentação, de quanto foi gerado, quanto foi destinado, se está tudo certo, quem recebeu. Mas acontece muito de algumas empresas não gerarem o MTR. Algumas não têm conhecimento dessa documentação e outras são isentas. Por exemplo, uma clínica de tatuagem piercing estética que tem aqui na cidade de São Roque, eles fazem a coleta dos resíduos deles através da prefeitura, porque a prefeitura ela disponibiliza uma coleta de resíduo de interesse de saúde específica para esses estabelecimentos, através de um cadre coletivo para
dentistas, clínicas médicas e esses estúdios. Então, como é a prefeitura que coleta e destina, eles não têm a obrigação de ter esse cadastro no sistema. Isso o próprio Sigor determina no manual deles. Então, quando chega a época de enviar o DMR, a gente tem que fazer manual, do zero. Identificar a empresa que recebeu, o CNPJ, o resíduo, a quantidade. Se não tem a tonelada ou o quilo, vai no litro, tem que identificar a densidade também do produto. E quando a gente coloca tudo no sistema, ele emite automaticamente o DMR, mas ele não envia. Ele fica salvo para você poder confirmar essa informação e quando tiver tudo certo, de fato enviar. E inclusive tem um campo de observação, que ela serve para, por exemplo, durante o ano de 2021, poucas empresas movimentaram e geraram resíduos por conta da pandemia, muitas estavam de portas fechadas. Então, a quantidade que antes era alta, do nada desceu e no ano seguinte, do nada aumentou. Então, a gente usa o campo de observação para colocar que, devido ao Covid-19, a quantidade de resíduos geradas está diferente, né? Acabou gerando em uma capacidade menor do que normalmente acaba gerando. E num parâmetro geral dessa documentação, para o estado de Minas, a gente envia semestralmente, não é igual aqui em São Paulo, que é trimestral. Então, dependendo de onde você está vendo, precisa consultar o órgão responsável, ver toda a normativa, porque às vezes para o seu estado, esse exemplo que eu dei do MTR não se aplica. Então, precisa estar bem esperto na hora de enviar, porque a documentação em si do DMR é obrigatório para todo o país, mas de estado para estado acaba mudando esses detalhezinhos que podem atrapalhar na hora de enviar ela. Então é importante ter essa atenção, principalmente empreendimentos em que estão em mais de um estado, né? Então, o procedimento aqui no estado de São Paulo é de um jeito, no estado de Minas é de outro jeito, mas todos têm o mesmo objetivo, que é a questão dessas declarações, né? desses documentos. Isso mesmo. Para agora... Desculpa, perdão. Pode falar. É que a partir do envio dessa, as próximas DMR são referentes ao ano de 2025 de fato, que é quando estamos gravando esse vídeo. Então, a DMR... Eu tô até com uma colinha aqui, licença. Vou pegar aqui a colinha para ver as datas certinhas, para passar para vocês. Mas, por exemplo, a gente envia a DMR agora em janeiro, a próxima é em abril, que a de abril já é referente a esse primeiro trimestre da movimentação no estado de São Paulo. Depois nós vamos para julho. De julho temos em outubro. E a próxima DMR já é a de janeiro, para encerrar o quarto trimestre. Então, o primeiro trimestre do ano é em abril, o segundo é em julho, o terceiro em outubro e o quarto em janeiro do próximo ano, que é o período que a gente se encontra agora. E se não envia até o dia 31 de cada um desses meses mencionados, acaba gerando uma pendência no sistema. Então, na hora da sua empresa, por exemplo, renovar a licença de operação dela, quando se fala do estado de São Paulo, a CETESB vai barrar. Eles vão fazer uma carta lá durante o processo, gerar um comunique e falar, olha, foi identificada uma pendência de tantos DMRs em tal ano. E dão um dia, uma quantidade de dias específicos para você corrigir a pendência. Se não corrige, você não tem a renovação da sua licença. Ela é indeferida. E pode acontecer de, no próprio sistema do Sigor, eles identificarem essa falha antes do licenciamento e acabar gerando uma multa, um auto de infração. Legal. Isso é um ponto importante, porque compartilhando um pouco aqui com vocês, né, pessoal? Eu estive recentemente fazendo um licenciamento, uma renovação de LO de uma empresa, e olha que curioso, no passado não foi exigida essa documentação. E agora, na licença atual, né, quando a gente fez o pedido no portal do ECTESB, quando gerou o checklist, veio essa questão do MTR, e aí o empreendedor nem estava ciente dessa questão. Gabriela, como que a gente, nesses casos, pode estar resolvendo essa situação? Porque a gente imagina que a primeira licença, eu vou falar a primeira, mas ele já teve outras licenças de operação, a gente está renovando. Mas vamos supor que a primeira licença não teve essa exigência, então passou-se ali o prazo
de vigência da licença de operação, nós estamos renovando agora, e agora foi solicitado. Como é que fica essa questão dos anos anteriores, ou a gente só se preocupa daqui em diante e atende nesse momento essa questão do MTR? O MTR, o órgão ele costuma pedir até para você guardar as notas do transporte junto com você fisicamente, para quando for um técnico lá fazer a vistoria, eles olharem. Mas isso já aconteceu com um cliente meu também, que por ser uma coleta da prefeitura, ele não tinha como gerar o MTR, e na hora do licenciamento, eles cobraram, perguntaram sobre. E eu fiz uma carta justificativa explicando o porquê de não ter essa documentação, de que até a presente data, quem realizava a coleta era a prefeitura, através da Éster Ambiental, no caso aqui desse cliente, e que a Éster Ambiental era responsável pela coleta, destinação e tratamento. E por conta disso, nunca foi possível gerar, de fato, esse documento. E eles deram uma carta-resposta para mim, falando que a partir de agora a empresa precisa readequar para um terceiro, mesmo que a prefeitura tope fazer essa coleta, a gente precisa encontrar um terceiro para fazer e de começar a gerar o MTR. Eles não cobraram nada, mas deram a determinação de que se na próxima licença a gente não tiver isso, a próxima licença não vai ser renovada. Mas entendi. a carta serviu. Então, no caso do seu cliente, por exemplo, pode ser feita uma carta justificativa explicando o mesmo fato, de que antes não era uma condicionante, que a coleta dele era feita de X, Y e Z formas, os resíduos eram armazenados de tal maneira, com imagens, a classificação, para eles entenderem que, apesar de não ter um manifesto, porque não foi solicitado anteriormente, não era de conhecimento do empreendedor, ele estava cuidando dos resíduos da maneira dele. Porque o que eles vão fazer é justamente pedir para readequar essa situação. Eles sempre solicitam essa readequação. Dão um prazo e você readequa de acordo com o que eles solicitam. Legal. E como eu sei que eu sou obrigado a fazer esse documento? Tem alguma normativa, algum local que eu possa consultar, ou são para todos os empreendimentos? O DMR ou o MTR? O MTR. O MTR, se você tem uma indústria, se você tem um hotel, se você tem um restaurante, se você tem um empreendimento de grande porte que gere bastante resíduo, você com certeza precisa fazer. Você pode entrar, se tiver dúvidas, entrar no sistema, por exemplo, em São Paulo, do Sigor, ou no de Minas, no MTR, que o sistema de Minas, o nome é MTR, e consultar o manual deles, que tem todos os empreendimentos que são obrigados a tal. Mas, no contexto geral, todo grande gerador precisa. E essa ligação do MTR e DMR tem vínculo? Então, necessariamente, quando você faz um, você tem que atender o outro? É isso? Exatamente. O MTR, ele vai identificar cada destinação. Então, se a gente estiver falando de uma obra que sai bastante resíduo, toda vez que entrar um caminhão ali para coletar os resíduos de construção e levar para a destinação final, vai ter que ter um técnico, alguém de meio ambiente ali para fazer essa documentação e liberar junto com o caminhão. E quando der esse período de entrega, se fez tudo certinho no sistema, automaticamente todos eles vão estar lá listados. Mas, se por algum acaso, como que é o caso dessa clínica, que utiliza o serviço da prefeitura e acaba sendo isenta, o que eu costumo fazer? Eu entrego para os meus clientes um recibo personalizado para a empresa deles, com as informações que eu preciso para poder preencher automaticamente. Então, o tipo de resíduo, quem que foi a empresa que coletou, quem foi a pessoa responsável, qual a quantidade, a data, o horário, porque a partir disso eu consigo jogar para o sistema e como eu vinculei com a empresa, eu sei qual o tipo de tratamento que eles vão dar. E daí eu já tenho todas as informações necessárias para fazer o papel que o sistema faz sozinho quando se preenche o MTR. Mas uma documentação acaba complementando a outra. Legal. Então, basicamente, se você já faz uma, necessariamente você já vai fazer a outra, né? Então, a questão daquela declaração trimestral, você já vai entender que já está sendo feito o MTR lá do empreendimento. E qualquer pessoa pode fazer ou tem que ser um profissional? É importante ter um profissional que conheça sobre resíduos para estar fazendo essa documentação?
Pensando assim, vamos pensar num cenário que a pessoa acabe errando, ou coloque na empresa, alguém vai lá e destina um funcionário para estar fazendo, e aí a pessoa, por não ter um conhecimento técnico, acaba preenchendo alguma coisa errada. Pensando mais nesse sentido. Olha, não é que não é recomendado ser feito por alguém que não tem uma formação específica para a área ambiental, mas se for designado um funcionário de uma empresa para tal função, o ideal é que pelo menos a empresa contrate uma assessoria para dar um treinamento para esse colaborador, porque o sistema ele tem várias funcionalidades. Então você consegue emitir MTRs provisórios, que é para o caso de estar sem energia e você precisa enviar essa documentação. Ele é preenchido manual, ele vem com um número, e daí você consegue depois dar baixa no sistema e manter tudo organizado. O MTR em si, ele tem uma forma de preenchimento, e daí você precisa linkar a destinação final, se é aterro, se é autoclave, o que vai ser feito, e se é o aterro, é de classe 1, é de classe 1 e 2, e qual que é a destinação, o que é esse resíduo, é inerte, é não inerte. Então, como tem muita informação, o ideal é que seja uma pessoa formada, especializada no assunto, ou que uma pessoa formada, especializada no assunto, faça esse treinamento para o colaborador, para ele saber onde que ele acessa, como ele retifica, o que ele faz, que nem eu mencionei mais no começo dessa conversa. Quando se trata do DMR, você preenche o documento e não envia na hora. Então, se você começou a preencher no dia 3 de janeiro, você tem até o dia 31 para editar essa documentação e arrumar alguma informação que podem ter passado errado para você. A partir do envio, é só entrando em contato com o órgão mesmo, justificando o ocorrido e tentando fazer essa correção. O que eu sempre aconselho para as pessoas, num contexto geral, não só de MTR, DMR, mas todas essas documentações ambientais, é ligar na agência do órgão ambiental responsável pela cidade do empreendimento. Então, São Roque, quem cuida é a agência da CETESB de Itu. Então, eu sempre ligo lá e tiro dúvida. Falo, olha, fulano de tal, está acontecendo tal coisa comigo. O que eu posso fazer nesse sentido para fazer correto esse envio? E eles dão a orientação devida para você enviar da forma correta e não ter nenhuma penalidade. Ah, legal. Isso é importante saber, né, por conta de que, às vezes, nós precisamos, até como técnicos da área, precisamos recorrer ao órgão ambiental para estar verificando como proceder em determinadas situações, né? Então, para justamente não fazer errado, ou às vezes uma informação que passa ali no futuro para você corrigir até justificar é um transtorno ali que acaba tomando um tempo, né, e trabalho. Agora, um outro assunto que talvez possa ter um link com isso tudo é sobre o PGRS. Isso pode ser linkado com todos esses assuntos que nós estamos falando, onde o PGRS pode complementar, contribuir ou linkar esses assuntos que nós estamos falando aqui agora. Na sua visão, fica livre para falar na sua visão. Totalmente interligado, completamente interligado. Você precisa ter o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos da sua empresa, ou dos resíduos da construção civil, ou serviços de saúde, dependendo da sua área de atuação, para saber justamente o que você gera, quanto você gera, para onde você destina. Essa documentação, ela é a base de tudo que você vai fazer referente a resíduos. Então, se a gente está falando da declaração anual de resíduos, se a gente está falando da declaração de movimentação de resíduos, do manifesto de transporte de resíduos, do inventário nacional de resíduos, independente da documentação, até mesmo o relatório de atividades potencialmente poluidoras do IBAMA. Todas essas documentações que têm prazo para envio, um sistema próprio do órgão ambiental, eles estão ligados ao PGRS porque ela é a base do resíduo da sua empresa. É através dele que você vai identificar a quantidade, a perspectiva de aumento desse resíduo. Então, a gente sempre estima 20% para o próximo ano por conta do aumento, né, do movimento ali naquela indústria do comércio, das vendas dos produtos. É onde a gente estima a melhoria, a parte de educação ambiental, como que é feito o treinamento, a saúde ocupacional dos colaboradores, porque se a gente fala de resíduos de serviço de saúde, os colaboradores eles têm que, no mínimo, ter todas as vacinas em dia, e isso tem que estar previsto na documentação. E até o presente momento, o sistema do SIGOR, da CETESB, ele ainda
tem uma parte específica para essa documentação, mas eles estão passando por uma modificação que pode ser agora, durante esse vídeo, como daqui 3 anos, ela vai estar disponível no sistema, justamente para a gente anexar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de cada empresa. Então, além de ter lá a aba do MTR, a aba do DMR, vai ter também do PGRS para acompanhar. E hoje esse PGRS ele é fiscalizado e monitorado através da licença ambiental mesmo no e-ambiente. Você sempre acaba anexando com a licença de operação quando solicitado pelo órgão, né, para fazer essa vistoria. Mas no caso de um cliente meu, por exemplo, que nunca enviou esse plano de gerenciamento de resíduos, nunca fez MTR, nunca fez DMR, eles fizeram uma carta para mim pedindo tudo. Falou, olha, enquanto não tiver com uma garantia de que nos próximos anos vai ter um MTR, enquanto não corrigir todos os DMRs pendentes, enquanto não enviar o plano de gerenciamento de resíduos para a gente não libera a licença. Então, são documentações que estão muito interligadas e que, até mesmo para você como consultor ambiental, se você vai vender um DMR para alguém, você pode vender também esse plano de gerenciamento de resíduos, porque é o que vai ter a base ali para você mesmo fazer o seu trabalho. Olhar na documentação e falar, eles destinam para fulano, mas eles têm essa segunda empresa, que é para o caso da primeira empresa ter algum problema. Então, olha, por isso que aqui eles fizeram movimentação para outra empresa. E não ter uma confusão na hora de fazer o lançamento, não ter dúvidas e não mandar nada errado para o órgão. É isso que você falou, é bem interessante, bem importante, porque para a gente que é técnico da área e atua na área, né, de consultoria, assessoria, é mais um trabalho que nós podemos colocar ali no pacote para oferecer para os clientes, né? E a gente sabe que isso, ao longo do tempo, vai se interligando. Então, é questão de tempo para eles colocarem na plataforma ali algum mecanismo para subir o PGRS, enfim. Então, isso tudo vai interligando ao longo do tempo. Para a gente que é da área, é interessante sempre estar atualizado e estar inteirado sobre o assunto para oferecer o melhor produto para os nossos clientes. E se você trabalha numa empresa ou é dono de um empreendimento, está vendo este vídeo também, é importante para o empreendedor ter uma assessoria, uma consultoria ambiental, porque nesse sentido, a pessoa, né, o consultor, a consultora que está ali com você, ele já vai ter uma visão mais panorâmica de toda a situação, já vai saber como conectar essas informações para te atender no PGRS, para te atender no MTR. Então, isso tudo vai favorecendo não só a questão do trabalho de consultoria, mas também para os próprios empresários, né, que vão ter um trabalho ali oferecido de maneira ampla que garanta a operação das atividades, porque hoje em dia, igual você está falando, um documento que está fora, eles negam ou demoram a mandar a licença de operação, você fica passivo de fiscalização, passivo de multa, e assim vai virando uma bola de neve. Claro que não é a ferro e fogo, mas tem casos em que se você perder a sua licença de operação, visto uma empresa que tem certificação, que tem que estar tudo certinho, um documento faltante já pode trazer um prejuízo aí no negócio, né? Então, para quem é empresário, é muito bom e sempre visa procurar empresas, procurar consultores e consultoras para fazer seus trabalhos. Nada contra você disponibilizar ou contratar um funcionário, um colaborador para fazer esses trabalhos, mas desde que também tenha a aptidão correta para não trazer prejuízos. Ou, né, tem a questão do treinamento também. Então, procure treinar esse colaborador, se for deixar um específico da empresa, né? E para quem é consultor e consultora, sempre está à frente, sempre está pesquisando, se inteirando sobre o assunto, porque o mercado de trabalho está aí, e eu acredito que isso vai abrir oportunidades para muitas pessoas. Eu não sei na sua região aí, Gabriela, como é que está, mas assim, a gente tem um pensamento de que isso venha a melhorar, né? Essa questão dos resíduos, essa questão do MTR, para pequeno, médio e grandes empresas. Então, isso vai trazer oportunidades para a área de consultoria. Olha, na minha cidade, por ser uma cidade turística, é algo que já tem bastante atenção, já tem, assim, uma urgência em cuidar dos resíduos, porque a gente diariamente recebe pessoas de todos os lugares, então tem aquela caçamba jogada no chão, resíduo jogado no local inadequado,
mostra muito da cidade e acaba atrapalhando o turismo. Então, já existe uma fiscalização, eu acredito que até mesmo por isso que a prefeitura daqui possibilita essa coleta de resíduo hospitalar por uma taxa paga uma vez só, única, um valor assim insignificante, só de fato para protocolar a documentação e eles conseguirem apoiar as empresas a fazer essa gestão de resíduos. Mas é uma área que tende a crescer cada vez mais, porque o nosso relógio do fim do mundo já foi adiantado novamente, a gente gera muito mais lixo do que consegue, de fato, destinar, cuidar e reutilizar. Temos mais de 8 ilhas de plástico no oceano, então é uma urgência como um todo, não só para quem trabalha na área, mas para qualquer pessoa. A gestão de resíduos ela é uma urgência e todo mundo tem que bater nessa tecla. Então, para quem já trabalha na área, já tem um estudo, não só a questão de atender e assessorar empresas, porque eu sempre acho interessante que tenha uma assessoria para cuidar de todas essas questões, sabe? Como uma documentação acaba conversando com a outra, não é legal ter uma empresa que cuida do RPP, uma empresa que cuida do MDR, uma empresa que cuida disso. O legal é que tenha uma empresa cuidando de tudo para fazer uma gestão eficiente, mas também a questão de pesquisa mesmo. A gente precisa desenvolver bastante estudo, bastante pesquisa de como reaproveitar esses resíduos, de como destiná-los adequadamente. A porcentagem de plástico reciclado aqui no Brasil ela aumentou, mas mesmo assim ainda é insignificante. A gente pode dar um destino muito melhor, a gente pode educar muito mais as pessoas, porque a educação ambiental ela ainda é muito pouca, né? Muito baixa incidência. Pessoas periféricas de vulnerabilidade social, elas não têm nem metade da noção de um todo e nem tempo para isso. Eles estão muito mais preocupados em trabalhar e sobreviver do que uma garrafinha vai mudar na vida do oceano. Então a gente tem que trabalhar como um todo e é uma área que cresce cada vez mais justamente por isso, porque a gente não precisa de um profissional só para lidar com MTR ou só para lidar com DMR. A gente precisa de profissionais que entrem com estudos, com destinação, com reaproveitamento, com a logística reversa, com tudo. Beleza, Gabriela. E agora, uma outra pergunta, uma dúvida que talvez possa permear a cabeça de muitos aí. Esqueci de lançar o DMR em janeiro. O que eu devo fazer? Eu devo esperar até o próximo e lançar os dois juntos? Ou tem alguma coisa que eu possa fazer antes do próximo lançamento? Você saberia dizer e responder tirar essa dúvida da cabeça do povo? Olha, o correto é enviar na data certa, dentro do prazo, para garantir que a empresa não seja alvo de nenhuma multa, nenhum embargo, nenhuma fiscalização e nenhuma dor de cabeça relacionado a isso. E diferente do RAPP, a gente não consegue retificar essa documentação depois. Então, ela tem um período específico mesmo. Mas o que pode ser feito é o envio de pendentes. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu já mostro um pouquinho desse sistema e mostro onde acontece essa parte de pendências. Olha, pessoal, esse sistema aqui é o do Sigor, o sistema da CETESB, para cuidar dessa geração e movimentação de resíduos sólidos, tá? No estado de São Paulo. Sempre que você abre o sistema, ele abre esse quadro de avisos. No momento, a gente está passando por uma instabilidade, então ele já tem esse aviso de instabilidade. Mas é aqui também que a gente encontra o manual de ajuda, que é onde você consegue ver se você é obrigado ou não, a partir de que momento você tem que enviar ou não. É onde você consegue ver como cadastrar, que tipo de cadastro faz, qual a ordem. É onde a gente encontra também a orientação sobre o PGRS. Lembra que eu falei que ainda não está disponível, mas que vai ter? Aqui já fala exatamente sobre isso e que a partir do momento em que for disponibilizado, a gente vai ter 30 dias para disponibilizar essa documentação. Então, o PGR ele já é até mencionado aqui, ó, junto com o MTR e os outros. Nesse quadro de aviso, a gente também tem os períodos de envio. Então, o que estamos conversando nesse momento é sobre esse envio do quarto trimestre, que é de 1 a 31. Mas daí é só ignorar essa tela e entrar com o usuário e senha do empreendimento. Eu vou colocar aqui um usuário que vai acabar cortando para vocês, porque é de um cliente meu, mas quando abrir a tela não vai aparecer nada, então não vai ter problema.
Essa é a carinha do sistema, tá? Então, aqui no manifesto é por onde a gente vai fazer a entrega do MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos. É onde a gente consegue criar o modelo, que é para pegar os MTRs provisórios. Então, tudo aqui, a questão de MTR, a gente encontra nessa aba. Já a declaração, a gente pode gerar uma nova DMR ou cadastrar as pendentes. Então, se acontecer de passar essa data, procure um profissional habilitado que possa, de fato, fazer o envio dessa documentação e que vai saber cadastrar as pendentes. Porque quando a gente entra aqui, você vai identificar se é gerador, transportador ou destinador final, e ele vai dar a opção do período que está pendente. Como esse cliente que eu entrei, ele não tem nenhuma pendência, ele não dá a opção. Mas daí a gente vem sempre nessa tela aqui de minhas DMRs, que é onde a gente vê o quadro geral. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Vem o número da DMR, a data, quem é o declarante, se ela foi enviada ou não, e a gente consegue imprimir a documentação ou transformar em uma planilha, para ter esse controle geral do que é feito. Já esse é o sistema do MTR de Minas. Então, a mesma coisa que acontece no Sigor acontece nesse sistema, também com os devidos avisos, e tudo meio que é interligado pelo sistema do Sinir. Então, consulte certinho a legislação do seu município, do seu estado, para fazer o envio correto, pelo local correto. E as pendências, elas precisam ser solucionadas por um profissional habilitado, tá? A gente precisa procurar um profissional capacitado, alguém que atue na área, com essas assessorias, consultorias, ou algum profissional que você contrate de fato para trabalhar dentro da sua empresa como seu funcionário, um analista ambiental, um engenheiro ambiental, para ele saber o que fazer e como declarar. Que a telinha muda, a gente tem que estar bem atento ao resíduo, o que foi feito, o que não foi feito, na observação, falar o porquê que estava pendente, então especificar o que aconteceu, se teve algum problema. Então, a gente tem que ter todas essas atenções para garantir o envio correto do resíduo. Isso aí isso aí só reforça o que a gente comentou anteriormente, né? Cada vez mais vai abrindo espaço profissional da área de meio ambiente, né? De atuação. Uhum. Gabriela, muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar esse espaço na sua agenda para estar falando um pouquinho aqui para a gente sobre DMR, MTR, PGRS. Se você quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Você sempre será bem-vinda aqui no canal. Para quem já é antigo do canal sabe que a Gabriela já participou aqui de outros quadros. Inclusive, se você quer saber sobre PGRS, vou deixar o vídeo aqui no card para você dar uma olhada, que foi feito também com a Gabriela, e ela explicou tudo certinho. Então, fique à vontade para estar vendo também. Gabriela, se quiser colocar suas considerações finais, fique livre. Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo, só destacar que a área ambiental ela tem um monte de norma, ela tem um monte de legislação, são todas questões que atualizam frequentemente, diariamente, tem normativas, instruções e outras nomenclaturas que vão surgindo, altera a classificação de resíduos, altera uma normativa, a gente tem que estar sempre de olho. E é por isso que é importante que você, que já é profissional da área, esteja sempre se capacitando, sempre estudando, sempre correndo atrás para se atualizar na legislação. E você que é um empreendedor que está assistindo esse vídeo, para tirar dúvidas e entender mais do porquê que a sua empresa precisa enviar documento, que documento é esse, é importante você ter um profissional por trás, independente se uma assessoria, uma consultoria ou alguém que trabalhe de fato na sua empresa, justamente por conta disso. Está sempre mudando, sempre atualizando e somos obrigados sim a enviar, independente de concordar ou não. Temos que estar sempre em dia com os órgãos ambientais, da mesma forma que a gente tem que estar sempre em dia com a Receita Federal e com os demais órgãos que temos no governo. E muito obrigada novamente, Thiago, por me receber mais uma vez aqui, falando um pouco, passando um pouco de conhecimento para eles. Sempre que precisar, estou à disposição. Valeu, com certeza vou fazer vários convites, tem muito assunto para a gente falar ainda, mas vamos aí distribuindo isso ao longo desse ano, tá? Muito obrigado mesmo. Galera, se você quiser o contato da Gabriela, da GM, e o contato dela também vão estar aqui no link da descrição. Pode entrar em contato, né, Gabriela? Pode tirar suas dúvidas. Se você precisa de algum serviço que a GM ofereça, você pode consultá-la também.
Também, se você tiver alguma dúvida referente a esse assunto, se quiser deixar aqui nos comentários, deixa aqui que a gente vai estar lendo com muito carinho e respondendo sempre que possível, tá bom? Galera, também convido a vocês a estar verificando a nossa comunidade do Telegram, inclusive a Gabriela faz parte também da comunidade, ela está lá no meio, mandando as suas mensagens, é muito corrido, às vezes está todo mundo ali em campo, em trabalhos, mas vez ou outra a gente responde, conversa lá, troca ideia. Até parcerias a gente encontra na comunidade, então é muito Verdade. bacana. Todo mundo se ajuda, até mesmo eu preciso de um biólogo, é na comunidade que eu vou achar um biólogo para trabalhar comigo. Exatamente, esse é o espírito dessa comunidade que a gente está criando, que é justamente isso, né? Ter esse mix de profissionais e tornar um ambiente ali propício para fazer network, para fazer parcerias, e aí todo mundo acaba ganhando. Ninguém lá é concorrente, são todos parceiros, então esse é o espírito da nossa comunidade. Além dela, tem o link das outras redes sociais, fique livre também para estar acompanhando. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe a mensagem, isso ajuda demais nesse projeto Consultor Ambiental, que esse ano a gente vai trazer muitas novidades aí para vocês. Tá bom? Gabriela, valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.